Olha, já estamos de volta depois do rápido intervalo. Nesta edição do TV Mar News, quero pedir novamente a participação de Fernando Palmeira. Ele que pelas ruas da capital lagoana, ao lado do repórter cinematográfico Márcio Andrei, volta aqui para a nossa programação com mais detalhes, com mais participação de vocês dois. Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo. Qual vai ser o tema agora nessa segunda participação, Fernando Palmeira? O tema agora é expediente bancário, final de ano, início de ano, e vamos também fazer uma rápida retrospectiva, saber como está a política econômica do governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, essas coisas mais, e a luta sindical do Sindicato dos Trabalhadores dos Bancos, o Sindicato dos Bancários de Alagoas. Estou aqui com o presidente, que é o Márcio dos Anjos, e ele vai exatamente conversar com a gente sobre isso. Márcio, antes de mais nada, um ano novo de paz, de muita luta e de muitas vitórias também. Vamos orientar aí o correntista, o cliente da rede bancária, para saber como é que, a partir de agora, final de ano, início de ano, para proceder o pagamento, as obrigações no que diz respeito ao atendimento bancário. Bom dia, Fernando. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Com grande satisfação que estou aqui e estarei sempre à disposição para qualquer situação que aqui queira nos convidar. Começando por a questão da política econômica do governo Bolsonaro, o Fernando e demais e telespectadores, ela é desastrosa. E se a gente voltar um pouquinho, e não precisa voltar muito, em relação à reforma trabalhista, ainda no governo Temer, a Lei 13.467, nós vamos perceber que a argumentação utilizada naquele momento foi de que geraria emprego e seria uma atualização da CLT. Obviamente que nenhuma das duas coisas aconteceram. A CLT ela vem sendo atualizada ao longo dos anos, portanto ela está modernizada sim, e geração de emprego é o fruto exatamente do contrário, que é um desemprego de mais de 14 milhões de pessoas. Então nós não podemos definir essa uma política econômica do governo Bolsonaro que deu sequência a essa lei trabalhista e que implementou a reforma da Previdência e que implementou e tem implementado, governado através de medidas provisórias que só traz prejuízo à classe trabalhadora e geração de emprego zero, muito pelo contrário, tem uma geração de desespero no setor dos trabalhadores como um todo. As medidas tomadas no setor econômico, principalmente no setor de finanças, os bancos, juros dizem que baixaram juros, mas em contrapartida lá escondido tem algo que é uma verdadeira armadilha no cartão de crédito. Como é que vocês analisam isso? Não, mas sem sombra de dúvidas, o banqueiro, eles nunca perdem, seja ele com o país em crise, como é o caso, ou o país de vento em popa, como foi o caso alguns anos atrás. Banqueiro nunca perde. Quem paga sempre é o correntista, é o usuário. Por quê? Porque você estabelece um juro de crédito de cheque especial, por exemplo, aonde neste momento está sendo mudado para que as pessoas, mesmo sem a utilização do mesmo, vai se pagar 0,25%. Ora, eu não quero que esse crédito esteja lá disponibilizado. E se eu não quero, mesmo assim, eu vou pagar o 0,25%? Então é tipo de armadilha criada por esse governo e um governo que está lastreado pelos banqueiros que só penaliza o cliente e penaliza o usuário de outras maneiras. Em relação à questão do cartão de crédito, isso é uma extorsão. Porque você pegar juros de mais de 150%, 180% no cartão de crédito, não deixa de ser a palavra bem utilizada como extorsão. Então, o banqueiro sempre lucra e sempre lucrará. Quem é o nosso principal chefe da economia do país? É um banqueiro. Então, obviamente que ele vai direcionar todo esse caminho para a lucratividade ainda maior, seja ele com exploração, que é isso que se está fazendo, ou não, mas é esse caminho que eles estão fazendo, estão trilhando, para que os bancos lucrem cada vez mais. O Brasil ainda é o país dos impostos, cidadã querendo trabalhar, incentivo que é bom pouco, desemprego, como você está aí, agora estão acenando com verbas gordas e ricas para salvar banqueiros. Salvar de quê? Porque banqueiro soube que fatura bilhões, tanto os bancos privados quanto os bancos oficiais faturam muito, bilhões, e até em contrapartida talvez não pague nem os impostos que o cidadão proporcionalmente pague. Como é que vocês analisam também toda essa situação? É mais uma aberração, não é? É mais uma aberração. Lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso foi criado o PROE com o objetivo exatamente de socorrer os bancos. Mas socorrer os bancos de quê? Quem tem que estar pedindo socorro é a sociedade brasileira. É investimento em mais educação, em mais saúde, em mais segurança, o que foi feito o contrário com a emenda constitucional 95, aonde congelou por 20 anos exatamente investimento nessas áreas tão necessitadas.
O Brasil cobra uma taxa cobra imposto, principalmente do cidadão, do menor, do trabalhador, onde é taxado no consumo. Olha, por que não se taxa as rendas? Por que não se taxa as grandes fortunas? Que aí entram as questões dos bancos e os grandes empresários, né, que só lucram e que pagam proporcionalmente, certamente, muito menos imposto do que qualquer um. Os bancos lucram bilhões. Nós estamos falando aqui de bilhões. Em contrapartidas, o que é que eles fazem? Eles reduzem, fecham agências, diminuem o número de funcionários nas agências, sobrecarregam o bancário, por sua vez, não dá o atendimento adequado, pois não tem essa condição, e adoece. Porque nós somos obrigados a vender produtos que nós mesmos não compramos, por isso nós temos que empurrar essas metas para a sociedade brasileira, para o cliente, né? E adoecemos porque nós não conseguimos cumpri-las. Quem te vê o profissional de banco que teve sempre bons salários, hoje infelizmente está fadado a ser uma espécie de extinção. Agora vamos ao que interessa da nossa pauta, que é o serviço nesse final de ano, início do ano, para que o cidadão pague as suas contas lá no banco. Bom, essa aí é uma situação, né, como todos os anos, o dia 30 funciona normalmente, portanto, todas as contas que estiverem com seus vencimentos até o dia 30, que se paguem até o dia 30. Se houver alguma conta, alguma fatura, algum boleto que tenha o vencimento para o dia 31 ou 1º, estes sim poderão ser pagos no dia 2 sem nenhum acréscimo legal, né? Então, todos os vencimentos nessas datas, 31 e 1º, exceto os tributos que terão que ser antecipados, poderão ser pagos no dia 2 normalmente. E agora, para fechar, você como representante de uma categoria que está aí, os bancários de todo o Brasil e Alagoas particularmente, qual a expectativa de finanças para o povo, o mundo financista 2020? Olha, Fernando, nós temos uma expectativa, nós temos uma certeza que precisamos lutar. E lutar muito. E eu não me refiro apenas aqui à categoria bancária, eu me refiro ao trabalhador como um todo que está sendo as suas vidas devastadas e está sendo saqueado, né? Então a expectativa, e na verdade o que eu deixo aqui, é que as pessoas possam se interagir, né? Eu digo interagir do ponto de vista de pertencimento, de passar a conhecer o que é que está acontecendo nesse país, precisam se integrar, porque nós precisamos fazer uma discussão integrada da sociedade, especialmente da classe trabalhadora, e muita luta, pois só a luta nos garante. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender é o desejo de todos nós da TV Mar, de todos nós que estamos vivendo esse país, infelizmente ainda muito cheio de desequilíbrios econômicos e sociais. Mas quem sabe 2020 vem aí cheio de equilíbrios e riqueza para o meu povão. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar News com Viderlan Araújo. Muito bem, Fernando Palmeira, muito obrigado pela sua participação. Tá aí, né? Você colocou já em sua agenda os horários de funcionamento dos bancos para essa virada do ano, né? 2019 indo embora, 2020 chegando, e nós estamos agora também para trazer outro assunto de interesse da população, até porque tem gerado uma certa movimentação nos bastidores, na possibilidade de aumento, reajuste na tarifa das passagens do transporte coletivo, dos ônibus aqui da capital alagoana. Eu estou em linha, né, por telefone com o superintendente da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, Antônio Moura. Antônio Moura, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa equipe, né, da nossa produção. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas mudanças, né? O reajuste já foi autorizado pelo prefeito Rui Palmeira. Resta saber de quanto será o valor e como a SMTT está tratando essa possibilidade. Bom dia para você, Antônio Moura. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos os que fazem a TV Mar. Bom dia ao amigo Fernando Palmeira e principalmente a todos os ouvintes. Viderlan, é importante que façamos um histórico antes de tocarmos na questão reajuste, propriamente dito. Nós estamos com passagens congeladas, o valor da passagem está congelado, já tem completando 2 anos. O prefeito não autorizou o reajuste que deveria ter acontecido em janeiro agora de 2019. O prefeito entendeu que, entre algumas situações, para que esse reajuste pudesse ser discutido, teria que, primeiro, ser feita uma consultoria, uma auditoria. Isso, inclusive, foi algo feito em paralelo junto ao Ministério Público. Teríamos que ter uma consultoria para avaliar todo esse contrato, até porque o contrato já está fazendo 4 anos, né, e ele precisa ser revisado, né? Então, era necessária a contratação de uma consultoria para fazer a avaliação, já que a população reclama do aumento de passagem, que é normal,
né, dói no bolso do usuário. Mas as empresas, por sua vez, também questionam o desequilíbrio econômico e financeiro do sistema. O que é que elas colocam? Que no momento da licitação existia uma quantidade de passageiros, ao longo do tempo essa quantidade foi caindo por conta do transporte clandestino, o táxi lotação, o complementar mesmo, o complementar aquele regulamentado pela ASAL, que infelizmente faz o transporte irregular, aquele chapa cinza que a gente chama, e que o transporte clandestino vem tirando passageiros do sistema de transporte da capital. Então, o prefeito achou por bem que fosse contratada uma consultoria para fazer essa avaliação e dar um diagnóstico. E outro ponto, e o mais importante, o prefeito falou que não daria reajuste, não conversaria sobre reajuste se não houvesse o início de renovação de frota, que é colocação, substituição dos carros com maior idade por carros novos, como aconteceu no momento da licitação. Para quem não se recorda, quando foi licitado na gestão Oi Palmeira o transporte coletivo, vários carros novos chegaram, junto com a implementação da faixa azul. Agora, o prefeito, para falar de reajuste, disse a mesma coisa. Por isso não aconteceu em janeiro de 2019. Chegando agora em janeiro de 2020, o que é que acontece? Que é a data base para reajuste. Essa consultoria já foi concluída, ela foi licitada, contratada, já entregou esse trabalho, já entregou esse diagnóstico, inclusive ao Ministério Público. Nós estávamos todos lá, Ministério Público, SMTT, a SEC, a Agência Reguladora e Interventora do Contrato, Sindicato dos Empresários, Sindicato dos Rodoviários, promotores, enfim. Recebemos esse diagnóstico e a gente vem debatendo em cima desse diagnóstico que detectou um desequilíbrio do sistema. Inclusive, a consultoria, ela deu uma tarifa que seria uma tarifa justa para o reequilíbrio do sistema a R$ 4,59, para você ter uma ideia. Porém, o prefeito disse, já deixou claro que esse valor está fora de cogitação. Não permitiu que nós levássemos nem ao Conselho esse valor para deliberação. Né? Ele autorizou, junto, volto a dizer, com a chancela, inclusive, do Ministério Público, com a recomendação, inclusive, do Ministério Público, que fosse utilizada a tabela paramétrica, que é uma tabela, Vinderlan, que a gente usa para reposição. Certo. Né? Porque o transporte ele tem um custo. Então, essa tabela ela faz a reposição. Então, nós levamos para o Conselho a deliberação acerca da tabela de reposição, a tabela paramétrica, que apresentou, sim, uma tarifa de 4,09, que se arredonda para 4,10, né? E também o início da renovação de frota. Isso é uma situação, é um ponto fundamental também para o prefeito, né? E para nós todos que fazemos a Prefeitura de Maceió, o início da renovação de frota. 20 carros já foram comprados, vão chegar agora em janeiro, mais 20 carros em março, e assim por diante. A gente vai, durante o ano de 2020, trabalhando essa renovação de frota, retirando os carros mais antigos e colocando carros novos. Somente por isso foi autorizado pelo prefeito que a gente levasse a tarifa, mesmo assim a tabela paramétrica, e não a que foi apresentada pela consultoria e que era pleiteada pelos empresários, nós levássemos ao Conselho para a apreciação e deliberação. Houve a deliberação, foi votado, tinham 13 conselheiros, 10 votaram a favor do reajuste, 3 votaram contra. Ô, Antônio Moura, explica para o nosso telespectador até quando essa situação pode ser definida e essa passagem passe a sofrer o reajuste para R$ 4,10. Isso deve acontecer já agora na virada do ano, no início de janeiro, já tem uma data prevista? Olha, o contrato ele rege que deve acontecer no mês de janeiro, certo. E como nós estamos em momento de revisão contratual, para fazer com que ambas as partes cumpram seus deveres e tenham seus direitos. Que é importante que todos entendam que existe um contrato celebrado entre a Prefeitura e as empresas no momento da licitação, e ambos os lados têm deveres e direitos. Nós queremos que as empresas cumpram com seus deveres. Um deles, e talvez o principal, seja a qualidade dos veículos. Então, a renovação de frota faz parte dessa melhoria na qualidade. E a Prefeitura, por sua vez, o meu entendimento, ela deve honrar também com a sua parte do contrato. E uma das cláusulas é que esse reajuste deve se dar agora no mês de janeiro. Porém, a decisão
do prefeito de Maceió. O processo está sendo finalizado hoje pela manhã, vai seguir para o gabinete do prefeito. A gente acredita que agora em janeiro se tenha uma decisão acerca do reajuste. Agora, a respeito dessas exigências junto às empresas, Antônio Moura, eu entendo que no final, em contexto, as empresas elas precisam melhorar as condições de transporte, ou seja, oferecendo veículos novos, condições mais confortáveis para os passageiros. Que tipo de critérios a SMTT vai avaliar para saber se a empresa, ao adquirir um veículo novo, estará apta para poder colocá-la em circulação à disposição da sociedade? Vinderlan, o contrato ele é muito claro, ele estabelece idade média, né, idade máxima do veículo, idade média da frota. Né, é uma coisa exata, nós temos esses números, nós monitoramos os veículos diariamente, né, todos os dias, a população muitas vezes não sabe disso, todos os dias a SMTT interdita, lacra veículos ou nas garagens das próprias empresas, antes que esses veículos saiam pela manhã, ou até mesmo trazendo aqui para o nosso pátio, quando verificamos irregularidades no veículo. Um banco que está rasgado, muitas vezes até pela própria população, isso é uma recorrente, A população também depreda os veículos, mas nós fazemos essas apreensões. A questão da idade da frota, isso é uma coisa mais macro, que a gente começa a trabalhar essa renovação agora, volta a trabalhar essa renovação agora em janeiro, porque no início da gestão, quando foi licitado, como eu falei, vários carros foram colocados na praça. Agora, a partir de 2020, de janeiro, a gente já recomeça, né, volta com essa renovação de frota. Nós temos que ter um cuidado, Vinderlan, muitas vezes, não, vai lá e interdite todos os veículos que estiverem fora da idade. Passou um dia além da idade máxima permitida, você vai interdita. Se a gente faz isso também de forma indiscriminada, nós deixamos a população desabastecida de veículos, né? E já temos uma certa dificuldade com o número de veículos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O processo ideal, o processo correto a ser feito, é o que a gente está trabalhando agora, é a renovação da frota. É você tirar, interditar o antigo, mas colocar um novo no lugar, para que a população não fique sem esses veículos. A respeito desses parâmetros que existem entre SMTT e a ASAL, como é que está hoje a relação, Antônio Moura, com a ASAL, quando se tem limites dentro de Maceió na circulação desses veículos, mas que você chegou a citar que isso existe também, muitas vezes, uma ação irregular cometida pelos motoristas de transporte intermunicipal aqui dentro da nossa capital? Vinderlan, a relação atual hoje com a ASAL é muito boa. Nós temos um novo presidente que foi nomeado há algum tempo. Né? Esse presidente, ele vem se mostrando, junto com sua equipe, disposto a trabalhar em prol da melhoria do transporte. É óbvio a mudança, é clara a mudança. Né? Me perdoe a ausência, mas eu falo aqui porque falei para ele, inclusive, em alguns momentos, em algumas reuniões que tivemos, em alguns encontros. O antigo presidente, infelizmente, não tinha a menor condição de conduzir a ASAL. Né, a ASAL estava, me perdoe, entregue. O novo presidente, o presidente Ronaldo, ele vem trabalhando junto com sua equipe e vem conseguindo já obter alguns resultados, inclusive em parceria com a SMTT. Nós vamos assinar um convênio agora em breve, um convênio que vem sendo trabalhado no grupo de trabalho que montamos, a SMTT e a ASAL, para que a gente possa melhorar, sim, essa questão do transporte, tanto na região metropolitana, como também no que incide aqui no sistema de transporte de Maceió. Infelizmente, a gente tem uma problemática muito grande com alguns motoristas, ou com uma grande parcela desses motoristas. E aí, eu não posso deixar de dizer, a ASAL tem a responsabilidade sobre isso, mas a dificuldade de fiscalização, a gente sente na pele também. É difícil. Mas o trabalho vem sendo feito na tentativa de coibir essa prática irregular, que é fazer o transporte urbano aqui. Muitos motoristas complementares, ou a grande maioria, não todos, deixando claro, não todos, fazem o transporte irregular aqui dentro da cidade de Maceió. O que é uma ilegalidade, né? Não é permitido por lei. Porém, eles teimam e continuam fazendo, apesar da fiscalização, muitas vezes conseguindo até o apoio da justiça nesse sentido.
Um abraço, Antônio. Muito obrigado pela sua participação, tá certo? Participe com a gente aqui mais vezes. Vem aqui no estúdio também da TV Mar Canal 25 para trazer ações da SMTT. E de público, já deixo aqui, que se nós não nos encontrarmos, um feliz ano novo para você e para toda a sua família, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado também. Um abraço. Feliz ano novo a todos. Conversamos com o superintendente Antônio Moura, ele que é responsável por uma das pastas mais importantes, né, da Prefeitura Municipal de Maceió, a SMTT, falando do reajuste da tarifa, ou seja, R$ 4,10 a partir de janeiro é o que deve ser colocado para a sociedade, para a população maceioense, já no início de 2020. Ainda falando de trânsito, o impasse entre governo federal e STF, que se arrasta desde o mês passado sobre o seguro DPVAT, também é assunto aqui no TV Mar News. Mas o que é esse seguro? Fernando Palmeira volta com a gente para trazer todas as explicações. Seguro DPVAT de suma importância para os acidentados no trânsito por esse Brasil afora e também para a saúde de uma maneira geral. O presidente Jair Bolsonaro, com a simples medida provisória, simplesmente quis extinguir esse importante pecúlio. O Supremo Tribunal Federal, agora na última quinta-feira, simplesmente tomou a decisão para tornar sem efeito a medida provisória de Jair Bolsonaro. Vamos saber melhor aqui com quem entende de seguro e que é representante também da categoria dos seguradores, ou seja, dos corretores de seguro, de Jaildo Almeida, que está aqui conosco e nos fala sobre essa situação. Primeiro momento, a preocupação por não ter o seguro aí garantido, e foi graças ao Supremo que votou o DPVAT. O que significa o DPVAT para a população brasileira? Fernando, primeiramente é um alívio do STJ ter determinado isso, sem efeito, uma medida provisória que ia castigar, na realidade, toda a sociedade. Porque quando a gente fala no seguro DPVAT, a gente está falando de um seguro social, onde 75% da população atingida, entre 18 a 30 anos, são motociclistas e estão na região do Nordeste. Tá? Então, são cerca de 300 mil atendimentos por ano. Então, realmente é um seguro que garante aí um amparo social para as famílias dos acidentados, das vítimas dos acidentados, e de vez em quando, dependendo do tipo da situação, até da própria vítima, no caso da despesa médica hospitalar ou da invalidez. Então, o seguro DPVAT ele é um seguro social e todo o processo desse seguro é feito via seguradoras, ou seja, é todo particular. Então, o Estado, na prática, ele não faz a intermediação do processo. Tá? Toda a intermediação do processo é via seguradora. Tá? Então, é tudo particular. Sem contar que 45% desse valor é retornado para o SUS. A gente está falando de 37 milhões de reais que retorna para o SUS. 3% do orçamento da saúde pública nacional. O que é que levou Jair Bolsonaro, o presidente da República do Brasil, a tomar essa decisão com essa medida provisória que realmente traria prejuízos incomensuráveis para todos os brasileiros? Fernando, uma pergunta difícil, né? Porque, na realidade, até então, a gente não está tendo ciência por o que levou ele a tomar essa decisão. E o que a gente sabe que foi uma decisão, infelizmente, irresponsável, onde, nesse sentido, ele poderia castigar a sociedade sem um seguro obrigatório que é necessário e é valioso para as famílias dessas pessoas vítimas de acidente de trânsito. E talvez dê instância aí a possibilidade de ter o profissional de seguros a sua estabilidade, porque o próprio Jair Bolsonaro já castrou aí as credenciais de jornalistas, radialistas, técnicos e outros em várias áreas, e parece-me que vocês, se não estava na mira, continuam estando? É uma outra medida também que a gente não entendeu porque ele colocou o corretor de seguro e outras profissões como jornalista naquela medida verde e branco, tá? Verde e amarelo, até porque tanto o jornalista como o corretor são profissionais técnicos, são pessoas habilitadas para atuar nos seus setores. O corretor de seguros é um profissional que precisa estudar bastante para conhecer e entender do risco e levar o produto, o melhor produto para o cliente. Então, não é aquele cara que pode entrar no mercado, batendo na porta, tá, dizendo, eu sou corretor de seguro. Não é bem assim. Tá? Você precisa entender, estudar. Tá? Só para vocês terem ideia, são 9 meses de curso para o corretor de seguros se formar. Eu sou professor da Escola Nacional de Seguros e a gente vê
o dia a dia dos alunos para estudar. São mais de 35 matérias para ele entender o mercado, tá? E levar essa informação e conseguir gerenciar o risco do seu cliente. Então, a gente está falando de seguro automóvel, seguro de casco marítimo, seguro de transporte, previdência privada, entre outros seguros, onde ele vai poder gerenciar esse risco e, logicamente, garantir a proteção ao seu cliente. Então, a gente está brigando por isso, junto com os nossos deputados. Medida provisória não pode prevalecer diante daquilo que vem tirar do trabalhador, da família, da sociedade brasileira, esse seguro que é vital. Parabéns também ao Judiciário. E aí está essa informação que a gente passa para você, dizendo que o DPVAT vai permanecer. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Ok, Fernando Palmeira, tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Para encerrar aqui o TV Mar News, vamos trazer mais duas notícias. A primeira pela Gazeta Digital. Vamos dar uma olhada nos destaques da Gazeta Digital, já inclusive em circulação para você, internauta, para você que está acompanhando a nossa programação em qualquer ponto do planeta. Em destaque, desigualdade de renda de Alagoas é a maior do Brasil. A imprensa nacional que destacou esse abismo social aqui no nosso estado. Deputados em pacote anticrime como avanço. IPTU terá reajuste de 2,96% no próximo ano. Novas regras para a eleição de reitores geram críticas. Vendas de Natal em Maceió crescem 12% e Conselho aprova aumento de passagem para R$ 4,09. Nós acabamos de conversar com o Antônio Moura aqui ao vivo no TV Mar News. O estado só tem 2 praias impróprias para banho, são os destaques da Gazeta Digital. 85 anos de tradição. Saindo da Gazeta Digital, vamos ao portal gazetaweb.com. É o mais completo portal de notícias de Alagoas. E como destaque, perdas sucessivas. Servidores buscam fortalecer movimento e luta contra arroxo de Renan Filho. Relatório da OAB aponta 29 denúncias de abuso de autoridade por policiais em Alagoas. Energia de qualidade. Equatorial entrega 2 novos sistemas aqui no nosso estado. Motociclista fica ferido após atropelar e matar jumento na L-101 Norte. Incêndio destrói residência em povoado de Giraldo Ponciano. Suspeito morre em confronto com PMs e 3 são presos na Vila Brejal. Homem é morto com 12 tiros no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, e Prefeitura anuncia reajuste de 2,89% no IPTU 2020 aqui na nossa capital. Esses e outros assuntos você também acompanha no portal Gazeta Web. Deixo o meu grande abraço para você. Assim nós vamos encerrando essa edição do TV Mar News. Como é? Assim nós vamos encerrando essa edição do TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você. Vem aí na sequência mais um programa líder em audiência na grade da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. E amanhã, amanhã é descanso. Segunda-feira eu te espero para uma nova edição a partir de 8h30 da manhã. É a última sexta-feira, não é verdade, de 2019, né? Ô, aninho bom esse, meu Deus do céu, que tá indo embora, graças a Deus. Pois é, nesta última sexta-feira eu deixo um ótimo final de semana, o último final de semana de 2019 também. E na segunda-feira, já nos preparativos para a virada do ano, nós estaremos de volta a partir de 8h30 da manhã. E lembrando sempre, às 11h30 tem um canal Esportes com Alexandre Lino, a forma mais irreverente do jornalismo esportivo do nosso estado, tá certo? Deixo o meu grande abraço para você e até segunda. Bom final de semana.